Eu acho muito bonita a palavra centelha. Né? Alguns colocam chispa, mas aquilo que é aquela fagulha, né? Que é isso que eu queria lembrar lá do momento, quando eu falei assim, olha, às vezes eu chamo muita gente, Tagore, Da Vinci, né? Entra muita gente no rolo, mas a gente gosta das pessoas. Eu às vezes gosto de Teilhard de Chardin, por exemplo, um grande místico jesuíta, correto antropólogo, e mandaram calar a boca, um dado momento, porque ele tenta montar a árvore da vida com as espécies, né, como fez Darwin, aquela coisa toda. Mas eu acho bonito um dado momento que ele vai dizer assim, nosso Deus é um Deus de fogo, é um Deus ardente, né? E nós somos centelhas, chispas disto. Só que a chispa, ela precisa arder, precisa se manter. Então a matéria é o lenho. Só que ela começa no mineral, que é o primeiro momento onde ela vai encontrar toda a solidez, toda a base, todos os elementos congregados para dar sustentação, e ela vem vindo. Tanto que às vezes brota uma semente dentro da pedra, né? A gente vê às vezes no fecho de uma pedra, no veio de uma pedra sai a semente. Uma vez que ela tem todas as condições favoráveis, ela enraiza, né? Que força é essa, né? Dessa semente que quer brotar. Exatamente. Então essa é a chama, essa é a centelha, essa é a potência. Mas só que cada estrutura que a detém, que sustenta, que dá toda a nutrição, vai até um certo ponto, né? De acordo com a matéria-prima. Por isso que às vezes você fala para uma pessoa, vá de uma forma mais sutil, que é o termo que a gente está tentando trazer mais próximo da gente, compaixão, resiliência. Isso não cabia no nosso dicionário. Era uma palavra talvez vazia, distante, resiliência. Eu confundia com residência, entende? Né? Por causa dos sons. E por aí vai. Né? Eu chamo até as brincadeiras, né? Perceba o períneo, né? Descontraindo. Períneo ou perímetro? Mas aí de vez em quando deve ser o perímetro, mas tem que estar urbanizado. Né? Exatamente. Então tem toda essa confusão no meio dessa coisa toda hoje. É só definir o perímetro e mostrar onde, né? Não é aquele perímetro mais para baixo. Então, mas eu acho que é exatamente isso, porque nós não temos ainda matéria-prima trabalhada, embora talvez esteja tudo aqui em potência, aqui dentro. Acreditamos que a forma humana é a grande oportunidade. A rimsa, se você vai onde vem a raiz da palavra, era um voto, que era feito bem na antiguidade, antes do jainismo, até mesmo antes do budismo, que você fazia um voto quando se aproximava de um conhecimento que ia te dar mais poder. Que te dá esse conhecimento de toda essa potência que depende de você estar nas tuas mãos. Agora você vai ter que escolher. Uma iniciação, seria um rito de iniciação. É iniciação, exatamente isso. Tá. Agora não esquecer que é só o início, né? Não, por isso chama-se iniciação. Iniciação é só início. Na verdade, é quando você toma consciência de que você conhece, está num caminho. Mas desculpe, eu vou falar isso para você, muita gente pensa que foi iniciado e está tudo resolvido. Para mim é simples, iniciado para mim é o cara que coloca o carro no começo da estrada. Se ele colocou no começo da estrada e acha que resolveu, acabou a viagem. Eu acho que a iniciação é quando você entra na estrada e inicia. Porque, como você bem disse, se todos nós formos aprendizes, o caminho não acaba nunca. Nunca. José, e você falou uma coisa no intervalo que eu acho que cabe com essa conversa aqui. Você disse que isso aqui é uma grande oportunidade, né? O ser humano dentro dessa oportunidade de evolução, todo. Esse processo é uma grande oportunidade. E aí você falou sobre a experiência da consciência na Terra. Você estava falando das consciências dos planetas, não sei se vai dar pra gente aprofundar, mas você falou das 7 camadas, dos 7 corpos que a gente tem a oportunidade de experimentar aqui na Terra. Dentro de algumas visões nossas aqui em relação à alma, isso está muito interligado. Então isso quer dizer que a gente pode experienciar como consciência várias camadas. Eu posso experienciar a consciência através do corpo etérico das sensações, eu posso experienciar essa mesma consciência através das emoções. Tudo é uma grande oportunidade de lapidar dessa mente inferior, a mente superior, até lá em cima. Extraindo o melhor de cada uma dessas etapas, que são experiências, né? Para não repetir coisas antigas. Que a tendência que a gente traz, que são os sulcos, né? A tendência é mais fácil no campo da memória repetir do que renovar. Sem dúvida. É mais até econômico para a própria natureza, para esse organismo. Porque né? A equação do cosmos é dessa. Ela repete a equação, acrescenta um pedaço, repete de novo. Exatamente.
E essa tendência de repetir, eu acho que está no DNA, talvez, né? Sim. Por isso que alguns seguidores dessas correntes mais antigas sempre usam aquela expressão, né? O corpo vai te ajudar até um certo ponto, mas depois você vai contra a natureza. Não sei se fica claro isso. Sim. Ela te leva até aqui, nesse corpo. Mas a hora que você começar a ameaçar esse sistema, ela vai reagir. Por isso que eles entram com aquele jejuns, não como mais, não durmo. Ele vai romper com essas leis, vamos assim dizer. O Gurdjieff falava disso de uma forma muito interessante, né? Das leis, e você está trabalhando dentro de certas leis, e aí uma vez que você começa a chegar perto do limite, né? Essas leis, elas empurram de volta. E aí você tem que dar aí sim é aquele passo, aquele salto no desconhecido para você entrar numa outra camada de leis. Não é que você sai da lei, você simplesmente expande para uma camada maior. De com mais leis, liberdade. Com mais liberdade. Assim, com mais liberdade, mas também já com conhecimento, porque aí você vai cooperar com isso. Isso que é bonito, né? Onde entra que aí você vai entrar na cooperação, que nada está separado, está tudo em uma interdependência. Né? Então, mas como você já tem a compreensão... tem uma frase hermética que diz que é o limite dentro do ilimitado. Sempre que você estabelece um limite que pode ser ampliado, ele é respeitado dentro de um limite que seja limitado. E aí... É pena que eu não consigo lembrar ao pé da letra uma panchada que diz assim: aquele que o pensa não o pensa, ele é pensado por aquele que não pensa. É mais ou menos por aí. Isso não teria a ver com o que a gente se aprofunda, né, no Tantra, da consciência maior querendo experienciar dentro desse limite, que é dessa matéria, e ver se ela recorda. Vamos experienciar o infinito de possibilidades dentro do limitado. Então, mas o limitado desta lei. Aí vem Gurdjieff e fala assim, bom, se você consegue respeitar estes limites, eu amplio. E aí ele te coloca uma nova lei que é diferente da anterior, onde ele fica 3 meses jejuando. Por isso que tem gente que faz coisas sobrenaturais. Porque ele entendeu o prana, ele já consegue se nutrir do prana. Aí é uma nova lei. Agora, a gente não consegue se nutrir nem só com a comida que a gente come, precisando até de suplemento. Então você percebe que é um momento... A gente ainda tá bem pacrato, né? Mas tá tudo bem, porque não existe entrega errada. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, se a gente estiver aberto a uma força maior. Se não, nós estamos respondendo ao ego, a uma vontade que não saberia dizer de onde vem. Às vezes condicionada. Egóica. Né? Por isso que está toda a comida na caixinha, né? Toda a comida está em caixinha, a gente também. Nossa. Cheio de conservantes, né? Mas o que é legal, tem uma teoria que diz assim, descasque mais, desembale menos. Que saia da caixinha. Sim. E o bastidor é para sair da caixinha também. É pra gente pensar. É o que eu falei com o cara. Atualmente, eu estou muito assim influenciado por uma coleção de cartas do Mestre Mori, que é o Senhor do Primeiro Raio. Embora eu já falei para vocês, né? Tudo muda, né? Não é mais aquele de cabeça e tudo mais. O rodízio. Exatamente, o rodízio. Exatamente. Mas ele é a Agni Yoga, que é a yoga do fogo. Né? O elemento fogo que está entrando cada vez mais, né? Influenciando como consciência. E ele vai dizer: o discípulo hoje tem que ser ousado. Ele estimula a ousadia do discípulo. Mori. Legal. Seja ousado. Agora, se alguém questionar por que você usou, justifique apenas uma coisa: o conhecimento e o amor. Vamos em direção exatamente a isso. A questão eu acredito mesmo, ele mesmo está falando muito do amor, né? O amor como essa tônica do novo tempo, esse amor que brotou do próprio Logos, vamos assim dizer, ou de Maitreya, o Buda esperado, que já está exercendo uma influência nos grupos e fazendo com que as pessoas fiquem juntas. Olha o que o Amora fez na década de 70, 68, nos grandes festivais de música. Aquilo foi impulsionado por Elmória. Sim. Né? E Kutumi junto, né? Porque Kutumi gosta dessa balela toda, dessa bagunça toda. Mas todos eles gostam, eu acredito. É uma grande celebração, né? É uma grande fraternidade, eu diria. É uma grande fraternidade. Sim, mas é mesmo. É mesmo. Tocando eu acho que pouco... pegando no... Pois. Não, por favor. Não.
Tocando um pouco nessa ideia e reconectando com aquilo que você estava falando sobre o desejo, né? O desejo e a vontade. Dentro da... tenho estudado as Recognition Sutras, as Sutras do Reconhecimento, né? Do Tantra. Lá é apresentado a ideia de que o que nós... o Maya, a ilusão, né, que são essas camadas, ele fala das várias camadas, as sucessivas camadas da consciência pura que vão se apresentando. E que um dos poderes da consciência é do esquecimento dentro da pluralidade. E aí, quando você... Mas isso é algo que não acontece por acaso, é algo que acontece por um desenho, por uma vontade, né? Então, dentro desse esquecimento na pluralidade, que é aqui onde a gente, né, o que nós somos, o que nós estamos habitando, o próprio amor é experienciado com outras camadas. Então, assim, quando você estava falando sobre a vontade, no fundo, ou sobre o desejo, na verdade, né? No fundo, o que é o desejo? Qual é o bastidor do desejo? Não é sempre a ânsia de retornar àquilo que nós realmente somos? A saudade, né? Da fonte. É a saudade da fonte. E aí isso, a gente, por estar, né, assim, imerso aqui, a gente busca isso em N maneiras. Às vezes, quando está numa uma distorção maior dentro de algum vício, dentro de alguma necessidade, uma sensação de necessidade, mas à medida que a gente vai entrando num caminho mais sattva, né? Um caminho mais equilibrado, eu acho que você começa a se preencher, a sentir o preenchimento que já está lá, porque na verdade a maior ilusão de todas é que alguma coisa é desconectada, né? Tudo é conectado no fundo. Enfim, eu gostaria de saber a sua experiência disso. Como que isso se apresentou ou se apresenta para você na sua prática, nos seus estudos, na sua vivência? Você falou agora um ponto-chave que sempre a gente coloca, né? Tamas, Rajas e Sattva. Né? E novamente ligando respiração como inspiração, exalação. Mas quando você pega no pranayama, alguns falam dos 4 tempos. Né? O vazio, sem nada mesmo, entra, preenche. Fica preenchido, quer sair. E novamente o vazio. Mas você pode inspirar, ficar preenchido. Por isso que alguns alongam a sustentação com os pulmões cheios. Aí você tem técnicas e técnicas e vai sempre perguntar: o que você quer chegar com isso? Por que você usa essa ferramenta, né? Correto. Você quer hiperventilar, você quer... Aí cada um vai fazer com esse prana, com esse sopro, várias formas, provocando estados diferenciados de consciência. Né? Que provoca, a gente sabe que ele é que, de uma certa maneira, anima o fogo. Vamos usar isso sempre analogia. Quem anima o fogo é o sopro. É o sopro. Pelo menos nesse plano que a gente aqui está. Correto? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Qual é o estado que eu estou nesse momento? Isso tem que ser considerado. Nesse ponto, Aurobindo, ele vai dizer, não existe um caminho estandartizado. Cada um está num estágio, está num tempo. Né? Não se abre uma flor com os dedos. Então, respeita e aproveita esse momento. Né? Tudo aquilo que você já concebeu. Essa não é a beleza desse planeta, nesse sentido? É exatamente isso que eu queria chegar com ele. Porque há momentos que eu quero ficar quieto. Mas tem momentos que nem eu me aguento. Eu quero estar com alguém. Quero compartilhar.